Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar bem. Meu nome é Frank Bacurau, eu sou formado em Educação Física e em Nutrição, sou professor da Universidade de São Paulo, tá? Bem, quero falar um pouco hoje sobre a famosa Síndrome Geral de Adaptação, né? Então, aqui no título, Síndrome Geral de Adaptação, um conceito, uma fundação para o conceito de periodização. Bem, basicamente, a Síndrome Geral de Adaptação, para quem não conhece, foi uma ideia, né, um modelo criado através do trabalho de um médico chamado Hans Selye, durante muitos anos, né, então ele propôs o conceito e ao longo dos anos ele foi evoluindo esse conceito, né, para abranger várias questões diferentes, mas esse conceito ele tem uma aplicação muito grande na parte da periodização, ou do esporte em si, porque basicamente uma das coisas que está por trás da síndrome de adaptação é que ela diz, por exemplo, que quando nós submetemos a estresse como exercício físico, por exemplo, nós somos capazes de adaptar, mas que essa capacidade de adaptação ela é finita, né? Então ele mostrou de um modelo no qual nós nos adaptamos ao estresse em estágios, né? Uma primeira fase chamada fase de alarme, depois uma fase de resistência e depois uma fase chamada fase de exaustão. Então, teoricamente, eu deveria aplicar o estresse. Isso vai causar um desequilíbrio inicial, que seria, por exemplo, a fase de alarme, como uma resposta de luto-fuga. Isso repetido ao longo do tempo, dependendo, obviamente, do que você está visando treinar, vai gerar uma adaptação, se chamaria resistência, ou seja, aquelas alterações iniciais da fase de alarme de desistir, você consegue fazer os mesmos esforços sem causar tanto desequilíbrio no organismo, a terceira fase seria se você, apesar de ter adaptado, se você não retirar esse estresse, dar um tempo de recuperação para o organismo, começar aplicando estresse, isso vai levar a uma fase de exaustão, né? Que no modelo lá poderia representar, por exemplo, desde a da doença, a morte do animal, como foi feito, e o ser humano poderia, por exemplo, no treinamento, poderia ser um overtraining, né? E esse conceito é muito importante, porque o próprio Hans Selye reconheceu que quando você gera quando tem essa síndrome de adaptação, essas fases, não representa só uma resposta ao treino, mas um complexo conjunto de estressores. Então, por exemplo, a gente hoje fala assim, olha, a pessoa tem overtraining e pensa no overtraining só como uma resposta, por exemplo, da carga de treinamento. Mas você não pensa como é que está o padrão de sono desse atleta, como é que está a alimentação dele, como é que está a ansiedade dele. Então, tudo isso importa, tá? E, basicamente, essa revisão aí foi feita por esses autores, porque eles comentam que, nos últimos anos, vários trabalhos têm pensado em periodização, e mais basicamente pensado na periodização, dizendo que ela não é útil para o atleta moderno, e criticam a síndrome geral de adaptação, porque, como o título diz, essa síndrome tem sido usada como modelo conceitual para o processo de treinamento. Quer dizer, então, quando eu aplico o processo de treinamento, eu fico pensando em dosar, aplicar as cargas, alternância de cargas, toda uma série de coisas, para gerar uma adaptação positiva, totalmente de performance, sem uma adaptação negativa, que seriam lesões, um overtraining. Então, essa síndrome de adaptação é um modelo conceitual, né? Um framework, lá, uma ideia a partir do qual você consegue pensar um processo de treinamento. Então, se você critica que a periodização não é útil para o esporte moderno, então você também critica aí a síndrome de adaptação. Então ele fala, olha, no abstract, então trabalhos têm tentado refutar a eficácia dessa síndrome com modelo conceitual para o processo de treinamento, né? Os argumentos são usados contra a periodização do treinamento, quer dizer, acabei de falar, você não só ataca a síndrome geral de adaptação, quer dizer, como o organismo responde e se adapta ao estresse, mas como a síndrome geral de adaptação é um modelo conceitual da periodização, também você ataca a ideia da periodização, né? Então, aí ele fala, olha, a periodização, né, na introdução ele fala, a periodização tem recebido muita atenção, e aí ela apresenta, essa atenção se baseia principalmente no fato dela ser inadequada, ineficiente para o esporte moderno, né? E aí eles falam que a ideia da vantagem, e o autor começa a falar, mas apesar disso, a vantagem do processo de periodização do modelo esportivo é que ele permite fracionar, fragmentar de modo contínuo ao longo do tempo os componentes, né, do treinamento, de modo que você consiga controlá-los, manipulá-los de modo, organizá-los, controlá-los, manipulado,
de modo a obter o que você quer, tá? Então, aí ele fala um pouco, por exemplo, da periodização, que as bases dela estão na Grécia Antiga, né? Pensando aqui, mas estão na Grécia Antiga, mas depois foram pensadas a partir do século XX, como a ideia, por exemplo, de períodos apropriados de tempo, implementação de estímulos de treino adequado, táticas de recuperação. Quer dizer, quando você faz, por exemplo, às vezes algumas pessoas criticam aqui a síndrome geral de adaptação, dizendo que ela não leva em conta a adaptação, a recuperação, a necessidade de recuperação, que é mentira, porque é uma interpretação errada, né? Não vamos falar mentira, não que a pessoa tentou mentir, né? Mas é um conceito errado, porque o próprio Hussein falava que não só a resposta ao estresse é importante, como se recuperar desse estímulo estressor, né? Então, ele falou, os pilares estão na Grécia e na Roma Antiga, mas esse conceito começou a ficar muito mais importante da periodização, começou a surgir forte de novo no século XX, porque a partir do começo do século XX, o esporte passou a se destacar como um fenômeno cultural importante e começou a aumentar muito o número das competições. Aí ele cita lá, por exemplo, um primeiro autor, né, chamado Kotov, que ele criou a ideia de um plano anual em fases, né? Porque antigamente, antes do Kotov, o pessoal achava que um atleta tinha que treinar, só treinar, por exemplo, tinha uma competição hoje, então o atleta começaria a treinar de 8 a 10 semanas antes e faria a competição. Então, antes dessa ideia inicial aí do Kotov, modernamente, né, eles falavam, olha, atleta só tem que treinar de 8 a 10 semanas, vai lá e compete e acabou. E esse Kotov não, ele começou a ter ideia de um conceito anual de treinamento em fases, tá? Em estágio. Então, estágio geral, estágio preparatório, estágios específicos. Aí ele cita um outro autor chamado, não sei se pronuncia assim, né, Picala, que desenvolveu ainda mais o conceito de Kotov, né? Dizendo que a preparação também devia incluir cargas intensivas, cargas extensivas, né? Que tinha que ter um descanso. Aí veio o Matveev, que é mais conhecido, e aí que o Matveev divergia um pouco dos conceitos adotados antes, né? Porque os conceitos de priorização, segundo Matveev, não deviam pensar simplesmente na ideia de um calendário anual. Eles iam pensar em todo um conjunto de preparar o ser humano ao longo de períodos, né, para que ele tivesse a chamada forma esportiva ideal, forma esportiva ótima, que seria o atleta pronto ali para competir em termos adequados psicológico, físico, técnico e tático, tá? Então, ele fala do Matveev. Então, ele fala que o Matveev acabou sendo também uma base começou a fornecer uma base científica para muita gente que buscava, tanto na metodologia do treinamento como na teoria do treinamento, uma base científica, tá? E aí ele cita, olha, a base científica da prevenção é que o atleta deve receber um estímulo de treinamento, né, equilibrado com descanso. Isso vai promover adaptações favoráveis. Aí ele cita uma coisa também que algumas pessoas têm criticado a questão da priorização, que são os pontos, só para falar pontos chaves aí da revisão, né? Algumas coisas que eu já comentei. Então, síndrome de adaptação fornece um modelo mecanístico, né, um mecanicista, um modelo de mecanismo, para entender a relação entre estresse, adaptação e fadiga. Os preparadores, né, os treinadores e praticantes podem usar essa síndrome, esse modelo, como um modelo conceitual para a periodização do treinamento, direcionando, assim, a adaptação de acordo com o calendário competitivo. A integração do monitoramento dos resultados, né, das coisas que vão acontecendo, das adaptações, reafirma que a síndrome de adaptação é um fundamento, né, uma fundação, uma base para o modelo de resposta individual de treinamento, portanto, permitindo que técnicos validem e otimizem o treinamento. Aí uma coisa que ele fala aqui, que às vezes gera uma confusão, é que muita gente confunde o que é periodização com programação. Então, por exemplo, alguns autores têm criticado, falando que a periodização é uma coisa muito rígida e que não envolve a variabilidade dos elementos, das variáveis de treinamento. Aí ele fala, olha, eles estão confundindo, porque o que é periodização? Então, pensem em objetivos, né? Ela é focada, baseada em evidência, para otimização da performance, gerenciamento da fadiga, prevenção de injúria, lesão, né? Ela tem fases, tem uma variação, uma variabilidade planejada para ter lá presente, né? Geral para o específico, monitoramento de resultados. Em termos de temporais, a priorização pensa ao longo da vida, a preparação, né? Anual, tem forma de dividir em quadrienal, tipo ciclo olímpico, anual, mesociclo, micro, diário. E tem fases, né? Preparação diária, a fase de adaptação, por exemplo, aqui, né? Acúmulo, preparação especial,
pico de competição, preparação ativa, ou seja, isso é a periodização, tá? E as pessoas confundem. Então, isso aqui, claro, muita gente está dizendo, basicamente, por que dessa figura? Dizendo que periodização e a síndrome geral de adaptação, que fornece a base conceitual para preparação, é rígida, que não tem flexibilidade aqui. Mas quando eu mexo, por exemplo, com frequência, densidade e volume, é uma coisa dinâmica. Mas eles estão falando, olha, quando você está falando de frequência, densidade, volume, esse tipo de exercício, ordem de exercício, séries, repetições, duração de pausa, tempo de recuperação, tipo de recuperação, né? Isso que você está fazendo, na verdade, é programação. Então, esses conceitos se relacionam, mas eles são conceitos diferentes, né? Então, é lógico que a programação, a forma que eu manipulo isso, tem a ver com a periodização, o momento que eu estou, né? O objetivo que esse momento temporal tem, mas são coisas diferentes, para não confundir. Então, na verdade, não é que a periodização não é rígida, a periodização é um modelo conceitual que dentro dela cabe uma programação e que essa programação sim é variável, de modo que eu possa controlar minhas variáveis de treinamento e gerenciar, tá? Então, aí ele fala de fase, né? Fase de um overreach planejado, por exemplo, que é chegar no individual limite, depois ele faz um taper, né? Que é aquele descanso pré-competição, que se chama, fala polimento. Então, enfim. E aí ele fala aqui é uma figura que mostra justamente essa conexão, né, das fases da síndrome geral de adaptação, fase de alarme, fase de resistência e fase de exaustão, quer dizer, essa fase eu deveria evitar, né? Então, teoricamente, eu aplico o estresse, então a variável que eu quero está aqui, força, por exemplo. Eu aplico o estresse, ela tem uma diminuição, vai ter uma recuperação, e aí tem a famosa tal da supercompensação. Essa supercompensação seria a adaptação, né? E aí depois, se o estresse não for retirado, se o estresse for exagerado, eu posso ter a exaustão. E aqui ele associa essas coisas como justamente isso aqui, né? Ó, as fases do treinamento, né? Acúmulo, transmutação, realização, transição, que está aqui, ó. Ele coloca aqui, por exemplo, ó, preparação geral seria acumulação. Começa a preparação especial, aquela específica seria a transmutação, né? A competição e o pico seria a realização, ou seja, perdão, aquela linguagem ali da periodização, né? Preparação geral, a transição, a competição, né? Seriam então conceitos de periodização, mas que são, vamos dizer assim, possíveis de se encaixar justamente na ideia geral aqui da síndrome geral da adaptação. Então, quando ele fala aqui, se você for ver, então, preparação geral, que seria a acumulação, preparação especial, que seria a transmutação, estaria aqui dentro da fase de alarme, né? Então, o organismo aqui nesse momento, se você pensar em vários períodos, ele ainda está se adequando ao estímulo. Depois, quando você vai, aqui pensa na competição no pico, né? Você já está adaptado, você está ali na fase de resistência. E claro que se você não tiver um descanso depois da competição, depois da adaptação e tal, você entraria na fase de exaustão. Então, essa figura aqui é só para você visualizar como os estágios da síndrome geral de adaptação, são esses três, se encaixam naquele modelo de periodização, aquele frame, né, aquela estrutura temporal, e aqui como é que se fala, a denominação do nome, né, o jargão, né, a linguagem específica da periodização se encaixando aqui nas fases da síndrome de adaptação, e aqui em termos de resposta ao treinamento, ó, fadiga aguda, né, então, ó, fadiga aguda, cansaço, a perda, a recuperação, a adaptação, e aqui o destreinamento, se você parar, ou se você continuar de forma excessiva, o overtraining. Ou seja, ele faz uma figura aqui para mostrar justamente como as duas coisas se encaixam, né? A periodização e a ideia da síndrome geral de adaptação, ou seja, a síndrome geral de adaptação servindo como um modelo dessa periodização, tá? Então, na base, então, ele está falando ali do Matveev, do Kotov, daquele pique lá, e aí ele começa a falar do Rancelli, mostrando que o Rancelli fez essas fases da síndrome geral de adaptação, que muitos indivíduos da parte do treinamento perceberam a semelhança, a importância da síndrome geral de adaptação
para o treinamento e começaram a se basear nessa síndrome na hora de fazer, por exemplo, a ideia da programação. Aí é claro que ele cita, para finalizar, ele vai citando, então, que alguns indivíduos criticaram, por exemplo, Matveev. O Matveev, segundo ele fala, o Matveev entendia que a adaptação era importante, né, que o processo de programação tinha adaptação, mas o Matveev via mais o processo de periodização como algo pedagógico, né? Então, um arranjo das estruturas, não tanto como algo de adaptação. Aí ele vai falando de várias críticas, né? Por exemplo, ano passado eu li um trabalho de um autor chamado Buckner, né, e colaboradores, né? Dizendo que, por exemplo, a periodização não se adaptava ao treinamento de força. E aí ele fala, por exemplo, que o Rancelli, por exemplo, apresentou doses subletais de exercício, que essas doses subletais não acontecem no treinamento de força, mas o Rancelli também apresentou trabalhos, não trabalhos, mas o Rancelli trabalhou com doses também estáveis, não só doses tóxicas, né? Então, que isso é uma má interpretação. Falou que aquilo que eu tinha comentado, que o Rancelli não considerava período de treinamento, mas não é verdade, período de descanso, que é importante para o treinamento de força, mas não é verdade. No trabalho do Rancelli, ele destaca a importância da recuperação. Um tal de Mattox, que também é desse grupo do Bucker, disse que a periodização, a síndrome de adaptação, não se adapta, não se encaixa na questão do exercício, que é uma bobagem, porque o próprio Rancelli, além de usar drogas, usou o exercício como modelo também de resposta de estresse. Então, o que ele vem citando, na verdade, é que muita gente, né, então o objetivo de fazer esse trabalho era justamente mostrar que toda essa crítica que vem sendo feita com a periodização, e por tabela, né, a síndrome de adaptação, que é um elemento fundacional, né, da base da periodização, tem sido feito com base no, se a gente fosse resumir, né, ele fala de forma elegante, mas um desconhecimento do que é a síndrome de adaptação. Então você faz recortes dela inadequados e diz, olha, a síndrome geral de adaptação não serve para periodização porque ele fez um experimento X numa pessoa de exercício, mas ele usou exercício. Ah, mas ele fez doses subletais, isso não acontece no treinamento. Não, ele usou também outros tipos de estímulo que não eram tão altos, né? Então foi mostrando. Então, quer dizer, há um desconhecimento do trabalho do Rancelli. O Rancelli não considerou, por exemplo, a questão psicológica. Ele fala da questão psicológica. Tá? E aqui nessa figura é só a questão da adaptação, né? Então, se as cargas forem adequadas, cai ali a força, assim quando estiver recuperando, se aplica outro estímulo e vai aumentando. Se as cargas forem excessivas, não dá tempo de recuperar, a pessoa vai caindo, né? Toda vez que ela começa a recuperar uma carga excessiva, ela vai gerar, obviamente, uma falta de recuperação. Se as cargas forem muito espaçadas o suficiente, também não gera adaptação. Então, é só para mostrar o modelo. Então, aqui é uma figurinha que eu achei que não tem nada a ver com o trabalho, não é do trabalho, é claro que ela tem mesmo. E aí, basicamente, a síndrome geral de adaptação, o que é importante para quem não conhece a síndrome, né? Ela mostra que a nossa capacidade, então, como mensagem final, que a nossa capacidade de adaptação é limitada, que tanto a síndrome de adaptação considera toda uma miríade de estressores, então estresse psicológico, falta de sono, má alimentação, treinamento inadequado, tá? E aí que você tem que dosar, estresse psicológico, né? Então você tem que dosar isso de forma ao longo do tempo para que as adaptações sejam positivas e não más adaptações. E aqui, claro, a figura é uma brincadeirinha, né? Então, carga excessiva causaria overtraining. Aqui, então, numa representação dinâmica, então, você dá aqui uma carga excessiva, aquela variável que você está estimulando, ela diminui, que é normal. A hora que ela começa a recuperar, né, que seria aqui, você aplica uma outra carga, ela cai mais do que estava ainda. A hora que começa a recuperar, cai. Então, de modo que vai chegar um momento que você vai ter aqueles sintomas de overtraining, por exemplo, queda de performance, toda aquela coisa toda, tá? Então, seria então a carga excessiva. A carga ótima seria aquela que produz a adaptação específica, seria essa aqui, né? Tem uma queda, a hora que o indivíduo está subindo, você aplica uma carga de novo, então você vê que vai aplicando num ponto que ele está recuperando, não é excessivo, ele consegue ter uma queda e vai se adaptando, né? Princípio da progressão, da sobrecarga. Você vai fazer, às vezes, uma carga de manutenção, que não tem naquela figura, né? Ela não determina a adaptação, mas pode ser uma carga que você está usando ali só para manter, para descansar, para fazer uma variação entre cargas altas, médias e baixas, tá? Carga de recuperação seria baixa, então ela não é suficiente para manter, mas ela favorece a recuperação. E aquela carga, vamos dizer assim, baixa, né? Aquela carga sub,
é perda de tempo que não permite adaptação, porque o próprio Rancelli falava que um conceito da síndrome de adaptação é qual seja, né, que ele falava, é que o organismo só se adapta caso você aplique um estresse acima do qual ele está acostumado. E a gente sabe aqui, né? Então, até a figurinha brinca aqui, né? Uma carga excessiva até arranca a mãozinha do coitado aqui. E uma carga suficiente, ele não consegue se adaptar. Tá bom? Então, gente, eu achei bastante interessante, porque eu gosto muito dessa coisa de treinamento e fisiologia. E aqui esse trabalho ele mostra uma conexão disso, né? Que a base, muita gente não sabe, que a base do treinamento tem a ver com síndrome de adaptação, tem a ver com respostas hormonais que foram estudadas nessa síndrome de adaptação e que essas respostas hormonais elas são importantíssimas também, mas que não é o hormônio que causa adaptação. O hormônio é uma resposta a todo o estímulo que você está aplicando, ou seja, né? É um parâmetro do que está acontecendo no organismo. Tá ok? Então, assim, eu recomendo a leitura aí do artigo, que ele é muito interessante. Ele vem, então, aí dizer, olha, críticas são sempre importantes, né? Então, mas você negar a importância da síndrome geral de adaptação da periodização, negar a importância da periodização para várias modalidades esportivas, muitas vezes é uma falta de conhecimento ou uma crítica parcial do modelo. Tá ok? Então é isso. Curte, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.